Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 175 do Lado B do Rio. Estou no estúdio Luísa Erundina com os meus amigos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres. Eu quero dar um recado muito importante aqui de um negócio que está acontecendo. Já até citei no Twitter hoje, através de uma postagem do próprio Lado B, né? Mas vale falar agora de novo, que é sobre uma possibilidade de despejo que está para acontecer no assentamento PDS do MST em Macaé, né? Eu já vou pegar aqui a informação, ela estava na agulha, por algum motivo saiu, pronto, encontrei. Assentamento agroecológico do MST, assentamento o PDS Oswaldo de Oliveira, localizado em Macaé. Lá vivem 63 famílias. Esses assentados, eles produzem lá no local há 10 anos, né, e eles conseguiram a posse do local após o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que é o INCRA, né, desapropriar o terreno em 2014. No próximo dia 25 vai acontecer um julgamento, né, a pedido de um latifundiário, né, de um fazendeiro, que eu quero ver se eu encontro o nome dele, mas ele entrou na justiça pedindo a reintegração da posse, né, e essas famílias estão correndo o risco de serem despejadas, 63 famílias que já ganharam na justiça o direito de produzir no local, estão correndo o risco de serem despejadas em plena pandemia, né? Uma pandemia que, a olhos vistos, a gente tem visto aí na própria televisão as notícias de que os hospitais estão lotados, né? Uma pandemia que, ao que tudo indica, está voltando à sua estaca inicial, né? De hospitais lotados, de número de mortes altíssimo, de número de doentes altíssimo, pessoas sem conseguir acesso ao sistema de saúde. Essas 63 famílias estão para serem despejadas. Num momento eleitoral que a gente está vivendo, né, em que a grande imprensa faz questão de taxar os candidatos que ainda estão na corrida pelo segundo turno, sobretudo os candidatos da esquerda, como radicais, esse tipo de ação comprova mais uma vez, não que seja novidade, porque todo dia nós temos provas disso, comprova mais uma vez o que há de mais radical, no pior sentido da palavra, no Brasil, é o próprio Estado brasileiro, que não garante condições de vida digna, nem quando os pobres eles têm ao seu lado decisões judiciais, eles estão livres de serem violentados pelo Estado brasileiro. Então fica aqui o nosso registro, o registro do Lado B. A gente já cansou de dizer isso, somos entusiastas e muito próximos dos companheiros do MST. Estamos sempre fazendo divulgação das ações do MST, da produção do MST, e fica então a nossa solidariedade à turma do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira em Macaé. Vamos continuar acompanhando, dia 25 vai ter esse julgamento, vamos continuar acompanhando até lá, e espero que a justiça seja feita e que essas 63 famílias continuem de onde elas não devem sair,
porque o local de onde hoje elas são literalmente donas. Então vamos em frente aí, toca o programa. Olá, Caio Belandi. Bom momento a todos, aos amigos panelistas. Tenho aqui alguns recadinhos. Antes de mais nada, né, agradecer aos espectadores da live da apuração. O Alcísio creio que vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu já deixo aqui o agradecimento. A gente bateu 1.000 espectadores simultâneos, passou um pouquinho, chegou a 1.009, alguma coisa assim, no momento da live. Isso foi incrível pra gente. Lembrar que nós temos 4.000 e poucos de assinantes no YouTube. Enfim, muita gente até que nem assina, enfim, enganjou de uma maneira realmente muito legal. Fiquei muito feliz de ter feito a live, de ter esse retorno, né? Que foi, inclusive com superchat, a galera colocando um dinheirinho, enfim, foi muito legal mesmo. Eu acho que a gente mostrou aí que tem um caminho para seguir num outro tipo de mídia que a gente quer ocupar, vídeo, enfim, YouTube. Então, agradecer a todos que ficaram lá 5h20, porque o TSE fudeu com a gente, literalmente, quase literalmente. Então, enfim, muito obrigado, né? Tem aqui alguns outros recadinhos também. Uma recomendação aqui, né? O canal, falando do YouTube, o canal do YouTube Blog Ouro de Tolo, tá? Joguem lá no YouTube Blog Ouro de Tolo. É do meu parceiro Pedro Migão, sabe muito de carnaval, sujeito que é realmente um Wikipedia do carnaval. Ele fez uma baita entrevista essa semana com a Dinê, Marcela Dinê, falando sobre o carnaval. O Adnet agora, que além de compositor, é carnavalesco também, e como o carnaval dialoga com as outras modalidades, outros tipos de cultura popular. Foi ótimo. O Adnet realmente é um sujeito sensacional, e tá aí mais um canal para a gente seguir e ficar sabendo de carnaval durante o ano inteiro, né? Lembrar que aqui, a gente, agora que estamos no dia 19, né? Amanhã, no caso, hoje, que para quem estiver ouvindo na sexta, começa o Cinefute, que tem mais de 70 filmes sobre futebol, de vários tipos de temas, desde pelada até a seleção brasileira de 70. Para quem gosta, vai ter também aí o documentário do Gerd Wenzel, que era amigo da casa aqui da Central 3, do Paulo Júnior, que também é um podcaster aqui da Central 3, entre outros, né? Então, meu amigo alemão. Isso, meu amigo alemão. Acesse aí o cinefute.org, se eu não me engano, dá um Google aí. Tem muita coisa legal, muito fácil, gratuito. E aí, para o final de semana, que a gente tem que manter em isolamento, tá, gente? A gente ainda tá na pandemia, 168 mil mortes. Tá aí uma boa pedida, principalmente se estiver chovendo, como está no Rio, para a gente ficar em casa vendo bastante filme e documentário sobre futebol. E aí, por fim, né, lembrar, né, que a gente também está chegando o dia da consciência negra, o dia que o Morgan Freeman aparece da pior maneira possível. Lembrar sempre a necessidade, a gente aqui debate a consciência negra e a igualdade racial todo dia que a gente entra no ar. Tudo que a gente fala aqui envolve, direta ou indiretamente, a igualdade racial. Então, fazer o registro aí do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. É isso, obrigado. Olá, Daniel Soares. Bom momento a todas e a todos. Hoje eu vou sair um pouquinho do meu script de Boa Noite Lacônico, aproveitando que o Fagner falou da questão do assentamento, né, fazer também um momento denúncia aqui, que a APP, ou APEP, não sei como é que pronuncia, que é a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, está sob ataque, né, para variar. O lado B já falou sobre o assunto, no lado B 28, né, distante 2007, né, tem uma série de tratamentos experimentais e outros já comprovados que envolvem a cannabis medicinal para pacientes com epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, doenças psiquiátricas, e a APEP tinha conseguido, no mês de julho desse ano, uma liminar na Justiça Federal, permitindo que os seus associados fizessem um cultivo residencial, né, da cannabis com fim medicinal. E a Anvisa, que não tem mais o que fazer durante uma pandemia, né, além de tentar barrar vacina por motivos políticos, também, muito provavelmente por motivos ideológicos, recorreu dessa decisão
E a Câmara do TRF, da 2ª Região, Tribunal Regional Federal, região aqui do Rio de Janeiro, cassou a liminar, né? E está tendo operação de Polícia Federal correndo atrás de pai de criança com epilepsia que faz tratamento com cannabis medicinal. Né? Esse é o Brasil de 2020. Então tem uma campanha no ar, né, no change.org, é só colocar lá Somos Todos a PEP. Quem quiser assinar, quem quiser de outra forma tentar pressionar a justiça para reverter esse quadro, fica aqui o aviso. Bom, eu não estava sabendo disso. Realmente, perseguir criança com epilepsia é a melhor coisa que a Anvisa pode fazer nesse momento. Não tem nada importante acontecendo no país em relação a medicamentos. Na área da saúde pública, né? A saúde pública está resolvida. Na área de aprovação de medicamentos. Vamos começar a falar dos temas da semana, mas antes... Agora os reclames do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O ouvinte do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é: participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por Lado B do Rio, e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa, que é isso que importa. Corta para o Císio! Bom, antes de começar a falar do programa, eu tenho mais uma propaganda especial. Nesse final de semana, nessa sexta, sábado e domingo, no canal do YouTube do Viradão Cultural Suburbano, que eu vou colocar na descrição do episódio o link, vão ter algumas apresentações aí, porque já que a pandemia não permite que o Viradão Cultural seja realizado em loco, a galera vai se juntar aí na internet para fazer. Vamos ter todo tipo de apresentação, teremos a banda El Efecto, que já tocou aqui, Paulão Sete Cordas, Maurício Carrilho, Robertinho Silva, o jazz da Samba Nonsense, são assim, tem gente, ou seja, muito boa e muito renomada, e também tem gente mais nova, como alunos da Escola de Música Vila Lobos e tudo mais, então assim, vai ter música legal para todo mundo. Tá o link aí no final na descrição. Vamos botar nas nossas mídias sociais os links também, se vocês quiserem ir atrás. Vai ter muita coisa legal e muita coisa de cultura popular do Rio. Dito isso, vamos ao programa mesmo. Depois de mais de 5 horas no ar comentando os resultados, que atrasaram um tantão no domingo, como já falou o Caio, ficamos ao vivo no YouTube, postamos textos, fizemos feeds de Twitter, e no próprio Lado B Notícias nessa semana, eu e a Tábara Garcia falamos um pouco também sobre as eleições. Nós ainda não terminamos de falar sobre elas e nem conseguimos projetar o segundo turno mais badalados com calma. Hoje teremos tempo e espaço para fazer tudo isso. Então vamos começar com o que o ouvinte mais gosta: estatísticas e dados. Gostoso. O MDB segue sendo o partido com mais prefeituras no Brasil, com quase 800 cidades. Entretanto, perdeu mais de 250 em comparação com 2016 e vem numa queda histórica. O maior crescimento foi do DEM, que caiu de quase 270 para mais de 460 e agora é o quinto partido com mais prefeituras. O PP também cresceu bastante, foi de 500 para quase 680 e é o segundo partido que mais domina prefeituras no país. Completam esse top 5 o PSD, que segue seu crescimento histórico desde que o Kassab assumiu o comando do partido, e tem mais de 650 prefeituras, e o PSDB,
que apesar de ter caído 300 prefeituras e chegou ao seu número menor desde 2004, está com um pouquinho menos de 530. O PSL até que se beneficiou do bolsonarismo, triplicou a bancada, mas segue com apenas 90 prefeituras. As prefeituras do PL, que é o antigo PR, também aumentaram, ou seja, mais um partido do centrão, entre muitas aspas, se dando bem. PDT e PSB perderam prefeituras, mas os trabalhistas mantêm a média de pouco mais de 300, enquanto os PCBistas caíram quase a metade e estão com 250. O PT segue encolhendo do seu pico histórico em 2004 e conquistou 186 prefeituras, que é o menor índice em muito tempo. Entre as 96 maiores cidades do Brasil, incluindo capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes e com possibilidade de segundo turno, portanto, o PT estará em 15 das 57 disputas no dia 29. Em 2016, apenas um prefeito era petista nesse grupo das 96 cidades maiores do país. PSDB com 14 e MDB com 12 vem logo depois. Nas capitais, o MDB estará em 7 das 18 que foram para o segundo turno. Em relação à quantidade de habitantes que cada partido vai governar municipalmente, o PSD sai de 12 milhões do primeiro turno de 2016 para 20 milhões em 2020 e lidera o ranking. O MDB encolheu um pouco, foi para 19 milhões, e o PSDB, sem poder ter a vitória em São Paulo para cantar, encolheu quase 20 milhões e tem garantidos apenas, entre aspas, 18 milhões de habitantes. Esperamos que continuem assim. Em seguida, DEM e PP cresceram 6 milhões e governam mais ou menos 15 milhões de pessoas cada um deles. O PSB perdeu metade, governa pouco mais de 6 milhões de pessoas, mesmo número do PDT. O PT governa um pouco mais de 3 milhões de pessoas no país. Nas câmaras, um espelhamento. PP, PSD e DEM acabam dominando as câmaras, mas ainda não conseguiram passar o MDB, que diminuiu a sua liderança, mas ainda tem 7.300 vereadores nesse país. O PSDB completa esse top 5 em quinto lugar e tem 4.300 vereadores. PDT, PSB e PT perderam vereadores e têm 3,4 mil, 3 mil e 2.600 respectivamente. O PCdoB encolheu pela metade e tem apenas 600. O PSOL subiu de 56 para 89, o Novo de 4 para 29, já o PSL subiu de 800 para 1.200, enquanto o Republicanos ganhou 1.000 e chegou a 2.600. Ufa, quanto número! Esses números em geral mostram que o Centrão, essa direita fisiológica, ela tem uma grande permeabilidade no Brasil. Eles são os partidos mais capilarizados, são mais capilarizados tanto que a esquerda quanto que a, digamos, extrema-direita, que nem apareceu aqui em muitos dos dados, até porque não existe nenhum partido declaradamente de extrema-direita no país. A gente sabe que tem alguns aí que estão sendo usados mais como legenda de aluguel para a extrema-direita atualmente, como o Podemos, o próprio PSL, o PTC e o PSC. E o Patriota. E o Patriotas. E também o PTdoB anda com uns caras bem de extrema-direita. O Avante. Avante agora. Porque o problema dessa gente é que é muito rebranding e eu fico confuso. Eu vou, inclusive, passar a bola para você, Daniel, para você pegar daqui, porque esse negócio de número é com você que entende de número. Eu só fiquei mas falando. Aí eu vou fazer uma fala até mais ampla, não tão centrada nos números, mas puxando pela história, né? Eu tenho falado isso nos grupos, até nas redes, que esse negócio de que o Centrão venceu a eleição, eu acho que é só uma freada de acomodação, porque a regra no Brasil é o Centrão, né? Se a gente esquecer aí a República Velha, que havia eleições, mas eram eleições muito mais manipuladas fisicamente, né? Hoje em dia as eleições são manipuladas via rede social, via comunicação, via poder econômico. Antes de 1930 era manipulado no bico de pena, né? E a era Vargas, que você praticamente não teve eleições, teve poucas eleições, de 1945 para frente, essa direita fisiológica, da troca de favores, da intermediação do Estado que não existe para as classes populares, né? Você intermediar migalhas de Estado para populações empobrecidas de um lado e negociar favores e benesses do Estado para elites do outro, isso é a regra na política brasileira. E durante o período ali dos anos 40 e 50, representado pelo PSD, né, o antigo
Partido Social Democrático, que era uma espécie de PMDB da época, que era herdeiro da estrutura burocrática do varguismo, dos interventores, da cooptação das oligarquias estaduais. Durante a ditadura, essa turma rapidamente se converteu em pró-ditadura militar e ordem, progresso, e foram para a Arena, todos eles, né, que era o partido criado pela ditadura para o seu apoio político civil, para canalizar o apoio político civil. E quando a ditadura fez água e tivemos a redemocratização, e o partido que era de oposição à ditadura, o MDB, o antigo MDB, que virou PMDB, foi para o governo, essa turma se transferiu rapidamente, sem escrúpulos, para um novo partido do governo. É muito comum nos interiores e nas oligarquias políticas mais antigas você vê gente que era afiliada à Arena, né, ao PDS, quando teve o seu primeiro rebranding ali em 1979, e que nos anos 80, de repente, se transformaram em democratas e lutadores pela democracia. Inclusive, a família Ferreira Gomes era afiliada à Arena até os anos 70 e apareceu no PMDB nos anos 80, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora para não causar faniquito em muito militante. Mas o PMDB e o PFL, que era uma dissidência do PDS, da Arena, né, viraram esses grandes partidos da direita fisiológica nos anos 80 e 90, após a redemocratização, e a polarização que nós tivemos nas eleições presidenciais, em 6 eleições presidenciais de 1994 a 2014, entre PSDB e PT, que não eram grandes partidos dessa lógica da direita fisiológica, mas que dominaram o debate nacional nas eleições presidenciais, criou uma clivagem ali, né, nesse grande período de domínio do Centrão, que o Centrão continuou a dominar, continuou apoiando e sendo apoiado pelo governo federal de plantão, mas perdeu a proeminência dos nomes nacionais, né, e fez com que esses partidos que polarizaram as eleições presidenciais nesses 20 anos crescessem, sobretudo nas grandes cidades, nas capitais e nas cidades médias, né, cidades de 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, país afora. Então o PT e o PSDB cresceram muito, chegaram a ganhar algumas centenas de prefeituras, nunca ultrapassaram o PMDB e esse outro conjunto de pequenas legendas de aluguel, né, que mudam de nome, fazem rebrand, mas no fundo representam a mesma coisa. Não entra todo mundo no PMDB porque você sempre tem disputas locais dentre esse grupo, né, que é heterogêneo. Então, um estado pode ter vários grupos políticos, todos que operam na mesma frequência, todos que sempre apoiando o governo federal de plantão, mas eles concorrem entre si ali naquele espaço. Então, essas outras legendas servem de válvula de escape, né, para essas disputas locais. Quando esse modelo de... e aí, só para concluir o outro raciocínio, PSDB e PT cresceram principalmente nas grandes cidades e médias, conquistaram algumas centenas de prefeituras e sempre tem uma estatística que é do número de pessoas governadas, né, por cada partido nas prefeituras. E embora fossem muito menores que o PMDB em termos absolutos de prefeituras, PSDB e PT sempre apareciam, né, o PT, cada vez que um conquistava São Paulo, virava, né, o partido que mais pessoas governava. Então o PT ganhou em 2000 em São Paulo, aí você pega os 12 milhões de São Paulo, aí pegava 1 milhão de Guarulhos, pegava 1 milhão em Campinas, e outras cidades bem populosas que o partido governava, o PT governa 50 milhões de pessoas. Aí o PSDB ganhava em São Paulo em 2004, ganhava em cidades médias, né, do interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, PSDB governa não sei quantos milhões de pessoas. Tinha essa característica, né, dos grandes centros e centros médios. Quando esse modelo faz água e naufraga, depois do golpe de 2016, do impeachment da Dilma, e a gente tem uma eleição em 2018 em que o PT consegue chegar no segundo turno muito enfraquecido pela enorme rejeição que se criou contra o partido e contra a esquerda, e o PSDB naufraga com 5% dos votos, né, ficou uma sensação de que tipo, a extrema-direita, que varreu, né, criou uma onda com o Bolsonaro em 2018, iria
criar uma nova onda em 2020. Então, nós mesmos, e muitos analistas falavam, as câmaras municipais eleitas em 16, que já foram eleitas sob o impacto do impeachment, com o PT perdendo muitas prefeituras, e o próprio PSDB também, e aquela foi a eleição da não política, né, dos apolíticos, do Dória, do Crivella, do Calil, mas não tinha sido ainda assim uma onda especificamente de extrema-direita. Então a gente falava, a partir de 2020 as câmaras municipais vão ser inundadas por essas figuras que tomaram de assalto as assembleias estaduais e o Congresso Nacional em 2018. E isso não aconteceu na magnitude que nós esperávamos há 1 ano, há 2 anos, conforme o Caio muito bem escreveu no texto dele, né, a extrema-direita mostrou alguma força, mas mostrou que a onda está em refluxo. E enquanto o PT ainda sangra, ainda perdeu centenas de prefeituras, país afora, mas dá uma impressão de que a sangria, pelo menos nos grandes centros, deu uma estancada, é o partido que mais disputa segundos turnos, e você tem um fenômeno aí do Boulos, que a gente vai falar mais para frente, do PSOL disputando São Paulo, a grande capital, o PSOL disputando também mais uma capital em Belém, o PCdoB em aliança com o PT, né, disputando o segundo turno em Porto Alegre, que ficou de fora, né? O PT sempre foi uma força no Rio Grande do Sul e ficou de fora do segundo turno em 2016, dá essa impressão de que parou a sangria da esquerda, há um crescimento do PSOL como nova cara da esquerda, o PSDB continua perdendo terreno, embora continue forte no estado de São Paulo, e o Centrão ocupa o seu espaço de sempre. É sempre bom lembrar, essa galera de DEM, PL e outras tantas legendas que cresceram bastante na eleição, são todos bolsonaristas. Todos eles, 90%, apoiaram o Bolsonaro em 2018. Só que da mesma maneira rápida como eles aderiram em 2018, eles podem jogar o Bolsonaro no lixo na segunda metade do mandato e seguir a sua vida, como sempre foi. Tem umas questões, eu acho que o Daniel ponderou muito bem, né? A gente até deixou ele falar à vontade, porque acho que as ponderações dele estão todas corretas. Eu vou adicionar algumas. Acho que tem algumas questões aí, porque a primeira a gente até precisa esclarecer para quem de repente não é tão pirado na questão eleitoral, né? Você ganhar nas prefeituras não reflete em vitórias nos governos do estado ou federais, tá, gente? Isso aí, a estatística mostra isso. Ganhou mais, não é isso que a gente está falando, ou seja, o DEM vai ganhar, ou então surge favorito porque ganhou mais prefeitura em 2022. Não é isso, né? Inclusive, estatisticamente comprovado que não é isso, né? O PT já ganhou tendo menos, o PSDB, como o Daniel falou, liderava muitas vezes e perdia, o próprio PMDB nem disputava muitas vezes. Então, assim, não é essa. Isso é só uma análise mais de um retrato que eu acho que o grande diferencial, né, como o Daniel falou, é o fato do bolsonarismo raiz, digamos assim, não se refletir, né, na questão municipal. Eu, inclusive, achava isso também há alguns meses, achava que iria acontecer isso. Comentei, não sei se aqui, mas eu lembro que eu comentei no nosso grupo. De qualquer forma, o Fagner brinca, né, que eu faço análises muito, muito, muito ruins, e é verdade, de vez em quando eu erro mesmo, muito mal. De fato, dessa eu acho que eu acertei. Acho que um dos motivos mais claros é o fato de lembrar, né, que o Bolsonaro sequer tem um partido, né? Acho que já começa por aí, né? É um presidente sem partido, logo no primeiro ano de mandato, rompe com o partido de aluguel que tinha alugado para se eleger. E lança outro partido que não conseguiu viabilizar. E naufragou, exatamente. E vai saber se vai naufragar. Hoje, essa semana mesmo, já pintou aí que os partidos do Centrão estão namorando ele, e ele pode ser que ele pinte aí em partidos esses do Centrão, né? Essa direita fisiológica aí, acho que citaram até o PP, o Avante, Patriota, enfim. Né? O PP, ele tem histórico, né? Ele é um histórico membro do PP, né? Ele acho que se elegeu na maioria dos mandatos dele no PP. Isso. Então, assim, é possível que o Aliança pelo Brasil nem saia, primeiro ponto. E aí, o que isso significa, né? Sem a máquina de partido, sem a máquina
A máquina quando eu digo máquina, estrutura mesmo, né? A questão da sedezinha bonitinha, para você poder ter reunião com militantes, poder sair, onde sai o dinheiro, ou seja, isso o Bolsonaro não teve. Tanto que os candidatos que ele apoiava lá, aquela lista que ele fez na semana passada, era de cada um, de um partido. Isso para mim deixa bem claro como o bolsonarismo, como uma marca da extrema-direita do Brasil, é bem menor do que era em 2018. E o motivo é muito simples. Chama-se crise. Né? Não precisa de muito. Se você não consegue botar comida na mesa das pessoas, esse discurso, né, essa forma de governar em permanente campanha, ela não vai se sustentar por muito tempo. As pessoas querem comer, as pessoas querem ter emprego, as pessoas querem, né, ter saúde, ter educação. Isso não é visto. Apenas a segurança pública, lá naquela pesquisa sobre a avaliação dele, é que teria melhorado na avaliação das pessoas, né? Ou seja, que é pura percepção. Então, eu acho que é isso, né? Quando as pessoas estão falando, os analistas, principalmente da grande mídia, falam sobre o Centrão, é isso que eles querem dizer, né? A extrema-direita, que se pensava? 2018 tem aquele boom de Zema, Witzel, sei lá, entre outros outsiders e tudo mais, não aconteceu esse ano. Esse ano não aconteceu. A direita mais tradicional, né, consegue voltar aí a ser a ilusão da camada mais pobre da sociedade, ou então mesmo da classe média alta, enfim, perde um pouco isso, se divide. A grande questão que a gente precisa para avaliar essas eleições é lembrar que, apesar disso, PSDB e DEM, entre outros, né, praticamente todos os outros, ainda fazem parte, ainda compõem o governo, com ministros, com lideranças no Congresso, votando junto. Então, e aí no meu texto que o Daniel citou, eu falo isso, quem quiser saber mais vai lá no lado rio.com.br. O governo Bolsonaro virou uma coisa que o bolsonarismo é outra, né? O governo Bolsonaro hoje é mais do que comprovado, comandado, as coisas que funcionam minimamente para o mal, né? Mas que funcionam minimamente, tem a máquina comandada pelo PSDB DEM, que são os caras que sabem comandar a máquina. Então 40 anos fazendo prefeitura, 24 anos só em São Paulo. Então acho que para mim mostra que para as pessoas visualizarem o que eu estou pensando, Rodrigo Maia, com o PSDB e o DEM, controlando esse centrão fisiológico, que já foi do PT, né? Sempre bom a gente lembrar, quando o PT faz, os aliados do PT, o próprio PMDB faz tanta prefeitura assim, era na força do Lula, né? Por exemplo. Então, eles se movem para esse lado. O Lula apoiou essa gente toda. Isso. No governo, ele se valeu do apoio do Centrão, com os mecanismos de sempre, com o Fernando Henrique, como Sarney. E aí é isso, né? Então, assim, quando o PMDB elegia alguém lá no interior da Bahia, era trocando com alguém no interior do Mato Grosso, com o PT, para ficar essa dobradinha. Então, sempre existiu, sempre foi assim, vai flutuando. A grande questão é que não flutuou para o governo, ou pelo menos não para o governante, vamos dizer assim. Primeiro, porque o Bolsonaro não tem máquina partidária, ou seja, não tinha nem como, ele tem os partidos mais fiéis a ele, é óbvio, os partidos que são bolsonaristas raiz, mas não foi para lá, teve um crescimento, mas muito incipiente pelo que a gente imaginava que poderia ser há um ano atrás, ou principalmente 2 anos atrás, e essa galera está indo, na verdade, na mão do PSDB e do DEM, que para mim é quem realmente ficou aí mais forte. Lembrando que o PSDB perdeu. Quem perdeu. Tem e as outras legendas, PP, sim, PL, essas coisas. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, PSDB e DEM é o mesmo eixo, né? É o mesmo eixo, Caio, mas eu acho que assim, a questão do PSDB é muito do que o Daniel falou em algum lado B, que eu não vou lembrar qual, sobre o suicídio político que foi embarcar na destruição do PT. Porque quando você destrói as duas pernas de um sistema que estava caminhando para um bipartidarismo, quando você quebra uma perna, você destrói a outra junto, né? Então, o PSDB é um caso de suicídio partidário.
tanto que os próprios... passa por uma crise muito parecida com a do PT, né? Os quadros famosos desidratam, somem, vão para o ocaso, aparece uma gente nova esquisita, né? Tem o Dória de um lado, tem o Quaquá do outro, mas guardadas as devidas proporções. Mas assim, o PSDB é vítima do seu próprio golpismo. Aonde o PSDB sobreviveu? Sobreviveu em São Paulo, com o Dória, que em 2016 era um outsider, né, que tomou conta, virou o novo dono do partido, e se elegeu governador em 2008, pendurado no saco do Bolsonaro. A pandemia permitiu ele trilhar um caminho próprio para se diferenciar. Ele se elegeu em 2018 pendurado no saco do Bolsonaro, e com o poder que o governo do estado de São Paulo tem, né, o estado mais rico da federação, disparado mais populoso e disparado mais rico, né, 1/3 do PIB, você consegue manter o esquemão a Sâmia, eu acho que no programa Sâmia Bonfim, deputada do PSOL, falou sobre, no programa que ela veio aqui, sobre a rede, né, tucana no interior de São Paulo, construída com afinco pelo Alckmin nos últimos 25 anos, nessa rede de prefeitos. E com a caneta de governador de São Paulo, Dória pôde manter essa rede tucana de prefeituras no interior de São Paulo funcionando, e o partido hoje ele só é grande, só é forte em São Paulo. No Rio de Janeiro, o PSDB não elegeu vereador. Só para retomar, vocês explicar, por que eu acho que o PSDB ganha, mesmo nos números não tendo provado isso? Porque é o eixo que vai atuar junto em 2022, muito provavelmente, que inclusive Folha e Estadão, que agem como assessoria, já estão atuando para isso. Já se fala em chapa Maia, no caso Dória e Maia, por exemplo. Né? Então eu acho que assim, o PSDB dificilmente não vai lançar um candidato à presidência, dificilmente não vem o DEM como um vice. Então, assim, por isso que eu acho que o PSDB vence também, né? Agora, eu não vejo o DEM, o DEM ganhou e o DEM vai tomar, o DEM vai rebaixar o PSDB, vai trocar, né? Porque o DEM, historicamente, na questão nacional é isso, né? O DEM é o vice do PSDB. Eu acho que pode ser que repita isso, e aí o PSDB sai forte, porque tem o DEM na chapa, tem o DEM com as prefeituras e tudo mais. Então, por isso que eu acho que o PSDB e o DEM, ou seja, esse eixo, vence manipulando esses partidos aí que você falou, PP, o próprio PSD, né, do Kassab. Essa manipulação é feita com a máquina tranquilamente. Então, e aí só para finalizar, que é o que eu falo no meu texto, o que me mostra hoje, nesse momento agora, retrato, gente, agora, é que o Bolsonaro, eu não ficaria surpreso se o Bolsonaro fosse jogado ao mar pelo sistema, os empresários, né, o sistema financeiro, a própria mídia, que já jogou há muito tempo, a mídia hegemônica, fosse jogado ao mar, porque perceberam que o barulho nas ruas, ou no caso na urna, não é nem metade, nem sei lá, nem 20%, talvez seja 20% do que foi em 2018, ou seja, bem menor, ao ponto que quem seria essa salvação hoje com a máquina? Lembrar que o Hamilton Mourão é de um partido que vai para onde quiserem que ele for, PRTB, né? Vai para onde se tiver que apoiar o PSDB, vai apoiar. Então, assim, o que eu penso, né, disso é isso. Hoje o Bolsonaro me parece ainda mais rifável para que o eixo PSDB-DEM, que é basicamente o eixo da burguesia tradicional brasileira, tá? Quando a gente fala isso, os homens, eu até brinquei no meu texto, né? Os homens de terno, os homens ricos de terno, o PSDB e o DEM, substituindo os homens de coturno e fazendo arminha, que foi o que aconteceu em 2018. Então, eu vejo que ele pode ser jogado ao mar já, inclusive, estou falando de impeachment mesmo, ou em 2022, a gente pode ver aí um candidato à reeleição como Jair Bolsonaro ter apoio de quase nenhum partido, ter um apoio vivendo aí de outsider de novo, vivendo aí de repente com uma aprovação menor, porque já segue caindo, principalmente nas capitais, e de repente sem tanta força para se reeleger assim, sem o apoio de DEM e PSDB. Então, o meu diagnóstico das urnas hoje é esse. O Fagner está querendo falar? Não? Não, estou pensando. Vocês já falaram muita coisa, não sei se resta muita coisa a falar a respeito disso, não, porque eu concordo com a maioria das análises. Eu não acho que foi uma eleição trágica e nem foi uma eleição ótima. Eu acho que ela refletiu
um pouco do cansaço social. Eu acho que várias coisas indicam esse cansaço, a própria abstenção, que além tem a pandemia, né, que faz com que eu acho que as pessoas tenham também receio de sair de casa, a multa em caso de não votar é barata. Então, acho que tem a abstenção, eu acho que as pessoas estão, sim, um pouco cansadas desse clima bélico gerado por essa onda de extrema-direita. Boa parte dos eleitores, por mais que não deem o braço a torcer ou não mostrem isso claramente, publicamente, em rede social e, de uma maneira geral, nas conversas que a gente tem, eu acho que as pessoas já não acreditam nesse discurso patético, moralista e em nome de Deus, essa coisa que o Crivella vem fazendo aqui, especificamente no Rio de Janeiro, do horário eleitoral dele, esse negócio de Deus, pátria e família. Acho que as pessoas já não acreditam nisso. As pessoas estão sentindo no bolso que a vida piorou muito, estão se sentindo completamente abandonadas do ponto de vista social, né? Eu vou sempre falar, a gente está vivendo uma pandemia com milhares de pessoas morrendo todos, né, ao longo desses meses, e a gente não vê nenhum movimento das lideranças políticas, né, exceto, por incrível que pareça, exceto pelo Alexandre Calil, né, a gente não vê, e obviamente, né, pelo Flávio Dino, lá no Maranhão e tal, mas aqui no Sudeste, falando especificamente, talvez o Alexandre Calil tenha sido a única liderança política que lidou com a pandemia com a seriedade que a pandemia mereceu e merece, porque ela está aí até hoje, né? E eu acho que não à toa, por isso ele teve lá quase, se não me engano, mais de 70% dos votos no primeiro turno. Então acho que as pessoas estão um pouco cansadas. 62. Quanto, Daniel? 62, 62. 62. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas, sabe, dessa coisa patética do Bolsonaro, esse negócio de dar cloroquina para EMA, sabe, esse negócio de dizer que a economia vem na frente da vida, sabe, muita gente perdeu parente, muita gente perdeu amigo, a gente dá sorte, na verdade eu me considero até pelo menos hoje um sortudo, de não só não ter tido a doença, pelo menos se tive, não tive nenhum sintoma, mas ter perdido, né, perdi o Biar, que foi um amigo, um outro amigo, próximo de um amigo, perdi um primo de 1 ano de idade. Então, apesar disso, dá para dizer que eu sou sortudo, porque eu sei de histórias que as famílias inteiras morreram, sei de história de gente que perdeu a família inteira, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, ficou sozinho, né? Então, assim, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo nesses últimos meses cansou a população. A população não quer saber, por mais que é óbvio, né, essa onda ela não vai embora do dia para a noite, ela não vai embora em 1, 2 anos, ela ainda vai levar muito tempo. Eu acho que o bolsonarismo não vai embora para sempre, porque eu sou do tipo que diz que o bolsonarismo sempre existiu. Óbvio que ele vai eleger aí, cada eleição vai eleger um policial militar com 60 mil votos, vai eleger um demagogo qualquer com esse discurso de bandido boi, bandido morto, mas de uma maneira geral, aquela hecatombe que a gente viu de 2018, de ver 50 deputados do PSL, isso não se repetiu agora com vereadores, e eu acho que dificilmente vai se refletir, vai se repetir. E um sintoma que eu considero bastante importante para finalizar minha fala foi que no domingo, quem ouve o nosso programa já desde 2018 já me ouviu contar a história de como foi sufocante para mim ir votar naquele domingo do primeiro turno, do primeiro e do segundo turno, né, das eleições presidenciais para o governo do estado de 2018. E esse fenômeno não se repetiu agora, né? O dia de eleição, para mim, tradicionalmente é um dia
bom, é um dia que eu gosto de votar, eu me sinto bem de ouvir o barulho da urna, eu me sinto bem de ver os comentários ao longo do dia, acompanhar as pesquisas, falar sobre o assunto, né? E dessa vez foi isso, assim, eu saí de casa para votar às 7 horas da manhã, não tinha ninguém com a camisa da seleção brasileira na rua, ao contrário do que aconteceu em 2018, que eu fiquei 40 minutos, 1 hora na fila para votar. Eu entrei na minha sessão, eu era o único na fila, né? Eu entrei, votei e vim embora, com a minha camisa vermelha com a cara do Lula, escrito Lula livre, né? E sem me sentir sufocado, sem me sentir importunado, né? Sem andar na rua com a necessidade de estar alerta, preparado para matar ou morrer a qualquer momento. Isso não aconteceu. Assim. Eu acho que as pessoas estão cansadas. Falando especificamente do governo federal, eu acho que o ano que vem, 2021, a gente vai voltar, depois das nossas férias, com muita pauta, porque esse governo dificilmente chega ao final. O que a gente está vendo acontecer de gente morrendo, da crise econômica recrudescendo. Acho que 2021 vai ser um ano desesperador do ponto de vista econômico, de faltar coisa na prateleira, das pessoas não terem dinheiro para comer, de explodir morador de rua. Então, eu acho que o cenário, a cama está sendo montada para que crie o clima propício para varrer essa escumalha que chegou ao poder através de um golpe parlamentar e depois através de uma eleição fraudada pelo poder econômico e pelas notícias falsas. Eu acho que está se criando um clima para varrer essa escumalha de vez. Eu não sei se no voto, em 2022, de maneira que esse governo chegue tão fragilizado em 2022 que não consiga se reeleger, ou se eles vão acelerar o processo, o que eu acho bastante possível, porque, como vocês já disseram, a turma na rua para defendê-los já não é tão numerosa, né? A crise econômica ela vai se aprofundar, com ela vai vir uma crise social, e o Centrão, como vocês disseram, né, que a direita fisiológica, da mesma maneira que ela ajudou a eleger, ela vai ajudar a derrubar, porque essa galera não tem escrúpulo, não tem ideologia, não tem espinha dorsal. Essa turma só pensa em dinheiro e eles vão para o lado que os favorece mais do ponto de vista econômico. Então, acho que o clima é esse, acho que o clima da eleição é esse, e eu acho que para o futuro é isso. Mês que vem a gente sai de férias e eu tenho um palpite de que a gente volta no final de janeiro, quando a gente começar a falar, a gente já vai ter com bastante frequência uma discussão com relação ao impedimento desse governo a partir de final de janeiro e início de fevereiro de 2021. Embora eu concorde com a sua análise política de que as pessoas de fato elas estão cansadas do bolsonarismo, o bolsonarismo foi meio que quase uma bitomania de pau no cu, né? A galera ficou com essa febre louca do Arminha, eu sou muito macho, não sei o que, vamos fazer acontecer. E confrontados com a realidade de que mudar as coisas dá trabalho, muita gente simplesmente falou: achei que fosse tipo passe de mágica, eu não quero brincar disso mais. E começou a dizer que não gosta mais de política. A minha timeline do Twitter tinha alguns relatos. E tinha alguns relatos desse, do tipo, no meu grupo da família, tava todo mundo bolsonarista pra caralho em 2018. E agora tá todo mundo, nem gosto muito de política, não sei quem vai votar, até pedindo dica, eu voto nesse teu cara do pessoal aí, já que você quer que eu vote. Então a galera se fazendo de idiota, assim, porque é isso, mudar as coisas dá trabalho, né? Fazer as coisas acontecerem na política dá trabalho. E eu não sei até que ponto eles realmente se inspiraram no Bolsonaro, que eles tinham ele com uma grande visão de um cara que era um visionário, e viram que ele é um visionário de porra nenhuma, ele é um egoísta que tá na política para enriquecer a ele e aos seus parentes, a seus amigos e a galera da milícia dele. Não sei se foi uma desilusão, acho
pouco provável, porque eu não sei até que ponto alguém consegue de fato se iludir com o Bolsonaro, ou foi mais essa coisa desse voto de protesto que deu certo demais, né? Eu acho que talvez se o Enéas Carneiro tivesse sido eleito em algum momento na carreira dele, o efeito fosse um pouco parecido, assim. Não ia saber o que fazer com o poder, né? Guardadas as proporções, o Enéas foi eleito deputado federal em 2002 com uma votação consagradora, 1 milhão, não sei quantos mil votos, e foi reeleito na eleição seguinte com, sei lá, 20% disso. Pois é. Então, deixa eu só concluir, Caio, que eu vou falar mais duas coisas. Não, pode concluir. Então, assim, como eu acho que essa febre passou e a gente vê que boa parte do bolsonarismo está tranquilo agora, entre aspas, né? Isso tudo entre aspas, porque essas pessoas não mudaram. Porque isso que o Fagner falou, ele tem 120% de razão. O bolsonarismo sempre esteve aí. Ele é um rescaldo da nossa relação mal resolvida com a ditadura militar, que nunca vai passar, porque a gente nunca está disposto a lidar com isso de uma maneira séria e adulta. Inclusive, a própria maneira como se permitiu uma reabilitação histórica do brilhante Ustra mostra que a gente não sabe lidar com esse assunto de maneira adulta, que a grande mídia está disposta a fingir que não vê certas coisas desde que machuque quem eles também não gostam, e sem perceber que dar esse tipo de espaço é destruir, erodir qualquer tipo de sociedade, né? Não que a Folha se importe, afinal eles emprestavam carro para a ditadura levar gente para o DOI, COD e para o DOPS para torturar as pessoas. Mas de qualquer maneira eles podiam pelo menos fingir um pouquinho melhor, já seria bom. Então, assim, o problema que criou o Bolsonaro não foi resolvido. Não será resolvido em 2022, mesmo se, sei lá, a esquerda varrer nas eleições. O problema não será resolvido, porque a gente não está adereçando os problemas, né? A gente não está querendo também resolver esses problemas. Em grande parte, o Brasil é um país de problemas estruturais muito graves, que a esquerda historicamente sempre ofereceu soluções, mas quando esteve no poder nunca tentou fazer essas soluções. E eu tenho certeza que qualquer esquerda que ganhe uma eleição em 2022 vai ser uma esquerda comprometida com esse centrão, com as forças da inamovibilidade política no Brasil, né? Vamos mudar tudo para que nada mude. Então a gente pode estar entrando num ciclo aí que a gente pode trazer as coisas mais para, digamos, entre aspas, normalidade, que é o que está se verificando nessas eleições. Acho que essas eleições foram as eleições da volta da normalidade, entre muitas aspas, né? A direita fisiológica das grandes oligarquias governando o Brasil. Mas, sei lá, é que isso assim, isso não nos basta. E achar que isso tá bom e que pode ser, que a gente pode, apesar disso, conseguir um novo acordo que faça tudo funcionar bem, pode ser. É certamente uma análise que eu já vejo sendo feita e que é uma coisa muito preocupante, porque vai dar errado pra caralho. Mas enfim, eu só queria dizer isso. Acho que você queria dizer mais alguma coisa, não, mas enfim. Se você lembrar, me fala. Eu poderia falar, não, eu ia emendar o negócio das esquerdas e como as esquerdas foram nessa eleição, mas você fala e se eu quiser complementar, eu complemento. Isso, eu vou puxar isso e a gente tinha debatido aqui, eu vou puxar isso. Só antes eu quero pontuar duas coisas em cima do que o Fagner falou. A primeira é a questão dele falar sobre o clima, né? Os candidatos que passaram aqui, a gente já tinha até falado isso na semana passada, o William Siri, na verdade foi o Caio Andrade que falou, já tinha falado isso, o clima já é outro nas ruas, né? Eu não sei até que ponto a pandemia contribui, se a gente levar em consideração que quem está na rua tem uma tendência maior, né? Uma tendência, né? Um retratinho a ser de direita ou a ser bolsonarista, né? Mas acho que também isso não tem a ver, então a pandemia pode ter influenciado, mas de qualquer forma, os candidatos falaram isso, as pessoas falaram isso. Acho que até em termos de confusões, de briga, né? Se for levar em consideração que em 2018 o mestre Moa foi assassinado porque votou no PT, e isso não aconteceu, pelo menos não veio à mídia, já é realmente um avanço. Eu vou discordar de um ponto, na verdade, nem discordar, eu concordo com o que ele quis dizer, mas eu vou só adicionar um outro ponto, que é o que o Alcísio falou. Para mim, é claro, pelo tudo que a gente está falando aqui já há quase uma hora, a extrema-direita perdeu força, né? Já não é
Já não é a onda que foi em 2018, já não assusta a gente mais. Só que aí eu faço um alerta, ressalvando sempre a questão da pandemia, faço um alerta, que é o alerta que o Alcides falou sobre a questão das pessoas despolitizadas. Né? As abstenções cresceram, levando sempre em consideração a pandemia, que isso para mim é fato. O bom e velho nulo, né, branco, não vota em ninguém, ir lá só para votar nulo, continua por aí, ou seja, não arrefeceu, que é algo que eu acho que a gente tem que ficar de olho, fazer essa conta direitinha aí no segundo turno, porque eu entendo que se tivesse mais votos, a gente poderia entender que teria mais gente disposta a brigar com a extrema-direita e o bolsonarismo. Se isso se mantém, e aí eu não peguei os dados para bater exatamente, me preocupa um pouco mais. Ou seja, o campo para a extrema-direita ainda está aí. Levando em consideração tudo que a gente sabe do Brasil, toda a história que a gente sabe do Brasil, é bom ficar ligado também sobre isso. Para a gente não, como vocês falou, não achar que voltamos ao normal, tem PSDB, daqui a pouco o PT vai ficar forte aí, beleza, vamos continuar nesse joguinho aí. Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Né? E aí, falar das esquerdas, eu vou puxar aqui o assunto que está no meu texto, deixar vocês falarem sobre como a eleição da pauta identitária, vamos botar assim, né, botar aí entre aspas, porque é um assunto que precisa ser melhor debatido, alavancou as esquerdas, permitiu as esquerdas, os partidos de centro-esquerda, o partido de esquerda, ter voz, ter vez, né? Ou seja, a gente viu a Érica Hilton do PSOL ter 50 mil votos na principal capital do país, é uma mulher trans negra. A gente viu aí a Linda Brasil em Aracaju, a gente viu mulheres negras se elegendo aos borbotões nas capitais. Não que essas mulheres, e aí a gente precisa tensionar sobre isso, a Lana escreveu um texto excelente, inclusive porque ela tem um lugar de fala, né, sobre isso, sobre a questão de como é que identidade e radicalidade devem se encontrar, a gente precisa tensionar sempre isso, só que ficou nítido na hora que a própria esquerda, né, os próprios veículos de esquerda falam de quem a esquerda conseguiu eleger, ficou nítido que houve um avanço, e um bom avanço, para pauta identitária, ou seja, mulheres negras, homens negros, mulher trans, homem trans eu não vi, mas é possível que tenha tido também. Homem trans, na verdade, teve a Tami. O Tami de direita, esse não contou. O Tami, desculpa. Ele é trans homem. Então, assim, e aí a gente viu uma mudança, por exemplo, do PT tradicionalmente não tinha esse espaço, ou pelo menos esse espaço não vinha a público nas urnas, vem nas urnas com candidatos e mulheres negras nem tanto, mas trans e com bandeiras LGBT, enfim, no geral eu acho que eu vejo assim, isso é bom, isso é um bom sinal, a gente vai ter que se adaptar, eu que sou crítico às vezes, até... Mas, Caio, eu só tenho um pontinho para falar sobre isso que você comentou. Eu concordo com a sua análise de que essas pautas foram carro-chefe da esquerda e dessa retomada eleitoral nas grandes cidades, mas aí tem duas coisas muito importantes. Essas pautas, elas têm um teto de voto, o qual a esquerda eu acho que explorou ao máximo, e sendo trabalhado como como são trabalhadas essas pautas, elas não vão dar eleições majoritárias para a esquerda. Não vão. É só você... Tanto que não deram, né? Tanto que não deram. As candidaturas de esquerda que estão no segundo turno, a gente vai falar no próximo bloco, elas estão com outra pauta, não que elas não se importem com essas pautas, mas elas estão com outras pautas à frente, digamos assim. A centralidade, essas pautas na centralidade não têm sucesso majoritário. Elas têm sucesso legislativo em grandes cidades. Em pequenas cidades, eu acho que não existe massa crítica para fazer o coeficiente eleitoral nessas pautas. Tem uma cidade de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, dificilmente vai ter vão ter grupos organizados para eleger essas pessoas. Então, assim, é o cálice que pode ser de um maravilhoso vinho, desses que o Fagner gosta de degustar, como pode ser o cálice envenenado, né? Porque se você eu acho que a gente... se a esquerda tomar esse resultado como o caminho das pedras para uma grande vitória em 2022, ela vai quebrar a cara. Eu estou de acordo com a sua análise e é isso, né? E aí a gente precisa primeiro, a gente precisa saber
que essas mulheres negras, transnegras, enfim, negros, enfim, se fizeram nessa bandeira muitas vezes da identidade, mas não é só isso. Então é isso que a gente vai precisar tensionar, vai precisar esperar as atuações, vai precisar saber como se comportam os partidos, as lideranças, porque é isso, você vai precisar, a pauta da identidade, ela tem que estar ali, não tem jeito, não tem mais volta, mas ao mesmo tempo ela precisa dialogar com a luta dos trabalhadores, com a luta das trabalhadoras, das trabalhadores, né? Ela precisa dialogar com isso de maneira constante, e não estou dizendo aqui que as pessoas que foram eleitas e eleitos, enfim, não façam isso, não estou dizendo isso. Estou dizendo que venha a público, e aí a gente sabe porque a gente consome a mídia da esquerda, venha a público a questão da pauta identitária, ou seja, que bom, fulana de tal que é trans, ou fulana de tal que é mulher negra, ou fulano de tal que é homem negro, se elegeu. Isso tende a ser ótimo, porque eu acho que quando você tem a cara do povo, o jeito do povo, que é esse jeito mesmo, negro, mulher, homossexual, transexual... Inclusive, para mostrar como... Acho que a importância é mostrada pela reação, né? Só ver o vereador lá de Porto Alegre, que é um vereador histórico que não entrou e fez questão de tentar de fazer uma longa fala falando mal dos vereadores negros eleitos, chamando eles de desqualificados e não sei o que lá, sendo que inclusive no caso em específico ele estava chamando de desqualificado gente com um currículo muito melhor que o dele, para você ver que gente sem tradição na política. Não existe uma análise, né? É um racismo disfarçado de eufemismos. Isso, então, é muito importante, porque para mostrar, eu acho que, né, não dá para tirar colocando essas pessoas nos lugares de poder, a gente não resolve todos os problemas, mas eu acho que pelo menos o debate do racismo no Brasil vai ficar muito mais escancarado, porque uma hora os eufemismos dessas pessoas acabam. E se a gente considerar que o racismo talvez seja a raiz de, se não todos, boa parte dos problemas no Brasil, já é uma ajuda. Então, assim, colocar essas pessoas nas esferas de poder, nas decisões de poder, já é um avanço para nós que lutamos pela igualdade de todos. Agora, isso eu não estou dizendo, eu não estou cacifando nenhuma candidatura, não conheço essas que foram mais faladas. Eu estou acreditando que colocar pessoas com a cara do povo tende a ser melhor para o povo. É uma tendência que a gente precisa lutar para que se cumpra. Daniel, você não queria contar uma historinha? É só para contar uma historinha aqui ilustrativa do que eu falei, né? Do que o Centrão sempre teve aí e ele só vai mudando de posição. Pegar um personagem para ilustrar isso. Prefeito de Angra dos Reis. Angra dos Reis aqui do lado, 160 quilômetros da capital, uma cidade meio balneário turístico, meio cidade de polo construtor naval, né? O prefeito lá do MDB foi reeleito no domingo para o seu 4º mandato. Os 2 primeiros foram nos anos 2000 e ele foi eleito em 2016, agora reeleito para o 4º mandato. Nos anos 2000 ele era lulista, né? O Lula deu uma diretriz para a Petrobras para construir, né, plataformas de navios em estaleiros nacionais. Niterói, onde o Alcísio mora, e Angra dos Reis se beneficiaram muito dessa política, reativando o polo naval local. Ele não podia ser reeleito em 2008, né, saiu em 2012, tentou voltar, a adversária principal dele era uma candidata do PT, e ele fazia questão de dizer que a Dilma gostava mais dele do que da candidata do PT, ela era preferida. Aí a direção local do PT interferia, dizia que não era verdade, a Dilma ficava calada, porque era uma cidade pequena, né? Distante, não valia a pena entrar nessa dividida, e ele se elegeu, ele perdeu a eleição em 2012, se elegeu deputado federal, e em 2015 você acha a entrevista dele dizendo que quando o Cunha abriu, né, o processo de impeachment em dezembro de 2015, ele falando que ele seguia a orientação da liderança, que ele era contra o impeachment da Dilma e tal, e 3 meses depois ele aparece votando a favor do impeachment, dizendo que estávamos mergulhados no mar de lama da corrupção, do PT, etc. Consegue se eleger novamente prefeito de Angra em 2016. No dia do segundo turno de 2018, ele publica uma foto com o Bolsonaro, dizendo: vamos juntos, amigo Bolsonaro. Ainda agora, há 2 meses atrás, em setembro, ele dizia contar com o apoio do presidente na sua reeleição, e se você vai no Facebook da campanha dele, não há uma menção a Jair Bolsonaro. Pois essa galera, como o Fagner falou muito bem na sua fala nesse bloco, a grande maioria deles está lá pelo dinheiro. E falando em
dinheiro e competição e tudo mais, vamos falar do caô da semana, que são os segundos turnos. Os segundos turnos já estão nas ruas, em campanha, sem tempo para respirar, em uma insana correria que vai durar apenas 2 semanas, o que favorece muito quem tem muito mais dinheiro. Por exemplo, a diferença entre Bruno Covas e Guilherme Boulos é de 11 milhões de reais em sua campanha, obviamente em favor do Covas. Algumas pesquisas já saíram e boa parte das disputas parece bem aberta, com exceção do Rio de Janeiro, onde Paes tem 54% das intenções de voto, contra apenas 21% do vice-prefeito mentiroso e cretino. Isso significa que um resultado de 70-30 nos votos válidos é a realidade do momento. Já em Recife, uma virada ocorreu logo na primeira pesquisa, com Marília Reis aparecendo com 54 contra 46 de João Campos. Marília vem fazendo uma linha um tanto quanto polêmica ao permitir ser apoiada por bolsonaristas, e dizem aí que a tal da delegada Patrícia pode aparecer em algum palanque dela. Se isso acontecer, realmente vai ser uma grande cagada da Marília. Em São Paulo, o Celtinha 2012 1.0 sem calota de Guilherme Boulos segue potente subindo a ladeira eleitoral. Bruno Covas tem 48% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 35%. Em termos de votos válidos, isso é um 58-42, uma margem perfeitamente possível de ser revertida em favor do psolista. Infelizmente, os dados de Belém, Porto Alegre e Fortaleza só serão divulgados a partir do dia 20, então prometemos comentá-los mais à frente. Eu acho que para abrir esse bloco, vale inclusive falar o que na nossa linha do tempo atual é a breaking news, né, do Crivella vazando muitas coisas. O Crivella está todo vazandinho, né? Primeiro ele vazou um vídeo chamando o Dória de vagabundo e de viado, dizendo que as OS são todas do Dória e que na verdade está tudo pago, que é uma grande falcatrua do vagabundo do Dória. Não mentiu sobre essa primeira parte, de que é tudo que ele é vagabundo. A segunda parte ele falou que elas são de São Paulo, ou seja, por ser de São Paulo, são do Dória, viado, vagabundo. É uma lógica impressionante. Mas, enfim, seguindo a análise das fake news, o vice-prefeito, ele ainda apareceu numa fala dizendo que, um desses vídeos que também se deixou vazar, dizendo que o Paes teria negociado com o pessoal a Secretaria de Educação para poder praticar pedofilia nas escolas. Obviamente o pessoal já se pronunciou avisando que vai processar o bispo, mas é aquela coisa, né? Até o processo sair e a indenização ser decidida, a mentira já ficou estabelecida. Inclusive, se o Eduardo Paes fosse nomear um secretário de Educação no PSOL, eu me animaria mais a votar nele. Tem isso ainda. Mas o que é pior é que isso nem ocorrerá. Provavelmente o secretário de Educação do Eduardo Paes vai vir do DEM ou do Cláudia PP. Costinho 2.0. Alguma coisa Educação dessa. empresarial, blá blá blá, lero lero, Fundação Lehman. Pois é. Ainda assim, eu não sei se alguém quer falar sobre a eleição no Rio, não me parece estar um tanto decidida. E o que vai... A grande curiosidade é saber quantas pessoas estão com medo bastante do vice-prefeito ser reeleito para se dar o trabalho de votar no segundo turno e a gente saber qual vai ser a margem de vitória do Paes, né? Ou alguém discorda disso? Alguém acha que existe alguma chance de virada? Não, já falei isso na nossa live de domingo, inclusive. O Paes está eleito. Eu já venho dizendo que ele está eleito, na verdade, no primeiro turno, né? Sabe, sempre soube, era praticamente impossível ele perder essa eleição. E eu acho que o segundo turno será uma lavada. O segundo turno, o que a gente está vendo nas pesquisas, ainda não vai refletir o que vai acontecer, na verdade. Eu estou apostando em 75-25 no dia da eleição. A rejeição do Crivella é recorde, né? Eu acho que nem o César Maia, quando saiu no seu segundo mandato, que foi um segundo mandato terrível,
né? Acho que nem o César Maia, ele, no último ano especificamente, ele abandonou completamente a cidade. Nem o César Maia teve tamanha rejeição que o Crivella tem. Porque, além de tudo, assim, é difícil encontrar na língua portuguesa uma palavra que defina o Crivella, né? O Crivella é uma figura asquerosa, né, cara? É uma figura que qualquer ser humano bem avisado, né, quando olha, sente nojo, né, cara? Eu sinto nojo do Crivella. E ele falar o que ele falou hoje no vídeo ao lado de um deputado federal que é tão nojento quanto ele, que é o Ottoni de Paula, que é ligado às milícias neopentecostais da cidade, né? Essas milícias que se dizem pastores, se dizem homens de Deus, mas, na verdade, a gente sabe o que essas figuras representam, né? São pessoas que pensam apenas em poder e dinheiro, são seres humanos com características sociopatas, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de empatia pelo outro, pensa somente em seus familiares, seus amigos mais próximos, aqueles que com eles dividem as rachadinhas, né? Dividem o dinheiro que eles conseguem desviar do erário, né? Nesses esquemas medonhos que envolvem Deus, que envolvem igrejas, que envolvem o orçamento público, que envolvem a boa-fé das pessoas, né? O desespero das pessoas, né? O Crivella representa isso. O Ottoni de Paula representa isso. O Ottoni de Paula, que, por sinal, o pai dele, Ottoni de Paula, pai, foi candidato a vereador e, graças a Deus, tomou fumo, né? A candidatura foi pugnada, não foi? Acho que foi sim. E mesmo se não tivesse... Mesmo que não fosse, ele teve pouco voto. Teve 2 mil e poucos votos. Mesmo se não fosse, ele teve pouco voto e não se elegeu. Aí sim eu digo, né? Graças a Deus. Né? Então, eu acho que aqui no Rio, especificamente, a situação está resolvida. É óbvio que eu não vou fazer campanha para o Eduardo Paes. No entanto, eu vou votar no Eduardo Paes e eu acho que é uma irresponsabilidade não votar. Aquele que, óbvio, não vai dar o voto ao Crivella, né? Eu acho que é irresponsabilidade não votar no Eduardo Paes. Eu acho que a gente tem que fazer, não é um voto, né? É um veto ao Crivella, é fazer com que o Crivella saia da prefeitura com o máximo de rejeição possível, né, que fique registrado no histórico eleitoral da cidade do Rio de Janeiro, que nós rejeitamos. Depois, infelizmente, foi preciso 4 anos isso acontecer, mas chegou o momento que a gente rejeita essa figura asquerosa e nojenta que é o Marcelo Crivella e tudo aquilo que ele representa, né? Toda a política nefasta que ele representa, do tio dele, né, e dos seus correligionários. Em São Paulo eu acho que tem jogo, eu acho que está difícil também, mas tem jogo, né? Tem voto a conquistar, o Boulos tem muito voto a conquistar. Eu acho que os votos do Russomano e do França, eles não são organicamente direcionados ao Bruno Covas, né? Eles são votos mais fluidos. E uma pessoa que votou no Russomano por conta desse discurso patético dele, de defensor do consumidor, esse negócio de programa de televisão, o voto no França, que não é nem de esquerda nem de direita, essa coisa assim, ele é mais fluido e é possível que o Boulos consiga captar. Eu acho que o tempo é pouco, obviamente, a disparidade econômica também é muito grande, mas a gente tem que confiar porque a campanha do Boulos está sendo extremamente bem feita, uma campanha que, para a gente que acompanha, que é viciado nisso e que é de esquerda, dá orgulho, né? Ver de longe aquilo que a gente, infelizmente, no Rio foi incapaz de fazer. Então, acho que é isso. Tem muito mais a falar sobre, não. É esperar para ver, mas as coisas se encaminham. Aqui no Rio, pelo menos, para que a gente varra do cenário essa figura nojenta, asquerosa, que é capaz de proporcionar ânsia de vômito na gente,
que é o Marcelo Crivella e seus guardiões, suas Márcias, seus obreiros, toda essa coisa nojenta que o cerca. Eu concordo em gênero, número e degrau com o Fagner, especialmente no ponto que ele falou sobre a campanha do Boulos. Não é à toa que todo mundo faz piada com o Celtinha do Boulos, porque o Celtinha do Boulos era um dos personagens da campanha, que eles souberam trabalhar muito bem. A campanha do Boulos, ela conseguiu mostrar para o eleitorado, não só paulistano, mas brasileiro, porque até por uma questão de pandemia, é uma campanha muito focada nas redes, nas quais ele tem sido e São Paulo reverbera, um arraso. É um arraso, São Paulo reverbera, e não tem uma outra cidade que tem uma campanha digital forte. O Paz não está precisando fazer muita campanha. Ele vai lá, bota a tia Surica para chamar o Crivella de filha da puta, e essa é a campanha que ele precisa, porque ele sabe que ele já ganhou. Ele só está tirando onda já. Talvez por ser uma das poucas grandes cidades, e aí, obviamente, por exemplo, Fortaleza está super disputado, Porto Alegre vai ser super disputado, Belém vai ser, talvez, espero que não seja disputado, eu espero que o tal de Eguchi, que é um bandido de 4 costados, perca muito feio a eleição. Assim, a mídia dá muito mais atenção ao eixo do Sudeste, Rio, São Paulo, BH. O Rio está mais ou menos sacramentado, BH não teve nem graça, ninguém deu nem pro cheiro, e acaba que São Paulo, né, ganha atenção. Mas assim, por exemplo, a própria Manuela Dávila, que é uma pessoa que é super conectada da internet, é jovem ela, a campanha dela não reverbera 1% do que reverbera do Boulos. A campanha do Boulos se fosse para presidente, estaria reverberando nesse nível também, sabe? Boulos é São Paulo, é diferente do que a gente está acostumado a ver no campo da esquerda, e é novidade, né? É o cara que teve 1% dos votos em 2018, que era líder de Movimento Sem Teto, que era ridicularizado, que a nossa querida Vera Magalhães chamava de banditismo, né? Que não podia um bandido escrever na coluna na Folha. Ela ainda deve chamar, né? Ela só deve ter vergonha de falar isso. Não, mas a postura é diferente. Agora é um cara no segundo turno na eleição de São Paulo, né? Mudou a postura da mídia Então, mas eu queria falar exatamente sobre isso. Qual o grande mérito da campanha do Boulos? Por que a direita consegue se eleger com pautas bizarras? Né? Por que o Witzel consegue se eleger com a pauta do mirar na cabecinha? Porque o populismo penal midiático de 30 anos fez com que medidas absolutamente fascistas e genocidas contra o povo pobre e negro do Brasil pareça senso comum da segurança pública. E, em grande parte, essa gente se elege agarrada nisso e em outros sensos comuns que são muito à direita. O Boulos conseguiu fazer a pauta municipal de São Paulo, que ele acha correta, parecer senso comum, né? E ele conseguiu amarrar isso dentro da luta do MTST, porque ele falou, não, eu luto para que as pessoas tenham uma casa, porque, poxa, você não acha que as pessoas têm que ter lugar para morar? E também a campanha trabalha muito bem quem são as pessoas que estão no MTST, mostram que são geralmente, né, trabalhadores ali da base da pirâmide e tudo mais, que são meio que sacaneados pela especulação imobiliária e tudo mais. E quando você fala de especulação imobiliária, não existe ninguém que mora numa cidade grande que não vai se sentir afetado por ela da mesma forma, porque a não ser que você tenha 100 apartamentos para alugar, 40 apartamentos para alugar, você se ressente da especulação imobiliária, você paga um aluguel caro, você paga um financiamento caro, você não gosta nem um pouco disso, do quanto come do seu salário. Então, assim, o Boulos conseguiu pegar uma série de pontos onde o senso comum já está naturalmente mais para ele e fazer tudo soar senso comum, tudo muito natural. E isso acaba arrastando a janela do debate para dentro dele e faz com que os outros candidatos que pareçam estranhos. Pode ver, a mídia está totalmente pautada pelo Boulos a ponto dos grandes jornalistas da mídia falarem o tempo todo que o Covas não é fascista, que ele é um cara perfeitamente normal e aceitável e que por isso ele pode ser votado. A mídia tem que fazer um trabalho para normalizar o Covas, não o Boulos. O Boulos virou o normal nessa eleição. E essa é uma vitória política, essa sim é a grande vitória política da esquerda das eleições. Muitos discursos demonizados foram normalizados pelo Boulos.
E é nisso que a esquerda tem que investir nos próximos anos, normalizar discursos. Outra coisa importante é o resgate da juventude, né? Também, tem claro. Pesquisa que na faixa até 24 anos o Boulos lidera por 18 pontos. É bastante impressionante, porque o bolsonarismo era moda, né? Era o cool, era o antissistema. Continua sendo, né? Mas esse dado é bastante relevante. Eu queria só acrescentar no que vocês falaram sobre o Boulos, né? Tem jogo, é óbvio que tem jogo. Eu acho que está bem aberto. Eu acho que a questão da doença do Covas pode ser que pese para o eleitorado. Eu não sei, a gente não sei se teve pesquisa sobre isso, não vi. Mas eu não sei até que ponto pessoas na dúvida de Márcio França, de Russomano, principalmente, de repente pensem, né, com a questão da saúde do Covas tão frágil. Enfim, não sei se isso pesa a favor ou contra. Mas eu acho que é uma questão. Inclusive, só para falar, isso é outra coisa que o Boulos faz muito bem. Ele não toca nesse assunto. Nem tem que tocar. Não tem que tocar. Mas você tem dúvida se o segundo turno fosse com o Russomano, ele não falaria de outra coisa? É possível. Mas eu acho que, enfim, não é possível que um rapaz tão jovem e com uma doença tão forte como o Covas, essa questão não seja, não influencie, ou para o bem ou para o mal. Então, eu estou em aberto a isso. Acho que tem um debate em São Paulo acontecendo sobre os vices, os candidatos a vice, né? É um debate que surgiu hoje no Twitter, né, na nossa bolha. Mas, enfim, Eliane Brum, por exemplo, jornalistas renomados compraram. Por quê? Porque o vice importa. Primeiro, porque o Covas tem um vice muito mais alinhado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo do que o próprio Covas. Ou seja, o Covas, que o pessoal está tentando dizer não é fascista, não é fascista, não é fascista, ele se alinha ao fascismo quando ele tem um vice que defende, por exemplo, escola sem partido, citaram em várias coisas. Que é um cara meio desconhecido, e ao passo que o Boulos tem uma ex-prefeita que carrega com ela boas medidas, né? Que é a Erundina. Então, acho que isso também também não sei até que ponto influencia, se vai ser decisivo. Além da Erundina ser um seguro anti-impeachment, né? Enquanto ela estiver aí. Sim, pois é. Acredito que não seja uma influência, vai ser decisivo. Mas acho que influencia, e qualquer voto vai ser válido, né? Tem pesquisadores falando também sobre a questão das abstenções. Já no primeiro turno teve essa pesquisa, levantaram essa bola, estão levantando de novo. A questão das abstenções entre os idosos, que são numerosos, assim como nas principais capitais do Brasil. E se esses idosos, e a faixa onde o Covas lidera com maior diferença. Ou seja, se tiver abstenção entre os idosos, a diferença já diminui. Cada voto vai importar. Tem jogo. E tem possibilidade de lockdown mais forte, né? Porque a pandemia está saindo de controle de novo. O Covas não vai. Por enquanto, o Covas diz que não tem nada. Acho que ele vai segurar porque ele sabe que vai se fazer. Mas, por exemplo, aqui no Rio, eu estava até conversando com um amigo meu, que é ouvinte, Vitor da Mata, um abraço para ele. Estava perguntando para ele sobre como é que está a pandemia no tribunal. Ele trabalha lá. Ele falou que já está em ritmo da galera falando, vão ter que parar porque tem muita gente pegando a doença. Estagiários, defensores, promotores, juízes, servidores. Então, assim, por exemplo, os tribunais de justiça do Rio de Janeiro está prestes a parar tudo de novo. Hoje eu tive que ir a cartório resolver problema. Os cartórios, que estavam meio que a moda foda-se, estão completamente paranoicos com Covid. Não estão nem deixando você entrar perto, tem que ficar longe, não sei o quê. Existe uma nova subida aí de infecções que vai ser inegável daqui a 2 semanas. E muita gente vai ficar só com medo de... Eu acho que o Covas pode entrar nessa aí já tinha feito isso, já era algo que o Dória já tinha feito, o próprio Covas também, do relaxamento. Não sei se vai ter lockdown enquanto tiver campanha, não. Mas, de qualquer forma, eu acho que uma outra questão que o Alcides abordou, que é interessante, que é a da questão do Boulos naturalizar certos discursos e certos temas pela esquerda, acho que tem uma questão também da mídia, né? A mídia... porque o debate em São Paulo, e aí a gente aprende isso na faculdade várias vezes, é muito engraçado. São vários exemplos que se tem, né? Como a mídia atua de certa forma. O debate que, por exemplo, que se faz em São Paulo é um debate muito, principalmente com o PSDB, é um debate muito diferente que está feito com o Rio, porque trata-se de Globo versus Crivella, basicamente, coisa que em São Paulo não é Globo versus Covas, nem Estadão, nem Folha de São Paulo versus Covas. Ou seja, a pauta quem faz,
acaba sendo a própria esquerda ou o próprio rival do PSDB, porque a mídia não vai fazer. A mídia vai ficar lá esperando, porque ela não vai falar que se São Paulo teve o maior número de mortes, como o Boulos levantou no debate, ela não vai querer saber, ela não vai levantar, sei lá, a questão dos moradores de rua, que é sempre muito levantada, da Cracolândia. A mídia não, acho que a mídia vai ficar um ano batendo no Covas, porque a Cracolândia tem muita gente na Cracolândia. Foda-se, né? Não, a mídia pelo vai pensar contrário, assim. Inclusive, tem agora uma matéria da Ponte que está circulando, foi publicada hoje à tarde, que a Guarda Municipal aumentou no mandato do Covinha 475% o uso de armamento menos letal, né? Bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta contra moradores da Cracolândia. Inclusive, isso é uma coisa muito boa para o Boulos usar, para falar, cara, quanto custa? Porque armamento de repressão de multidão é caro para um caralho. Uma brincadeira dessa de jogar 10 bombas de gás lacrimogêneo, 10 bombas de efeito moral, você gasta 50 mil reais. Porra, então, não é mais barato empregar a porra dos cracudos, que nem fazia o Haddad, que diminuiu a violência pra cacete ali na região? Então, só para retomar a questão de São Paulo, então, assim, acho que tem jogo também, tá aberto, a campanha pode ser que mude, enfim. O Boulos, e aí um elogio próprio, né? Aqui no Brasil os votos são quase sempre muito personalistas. A figura do Boulos é uma figura realmente muito carismática, domina sabe o que tem para falar, sabe como tem que falar. Isso é muito relevante no debate político do Brasil. Isso não fica para depois. Então, assim, ele sabe quando tem que ser engraçado, sabe quando tem que ser debochado, sabe quando tem que ser sério. Isso é primordial para que as pessoas que não votam ideologicamente, que é a imensa maioria, consigam ouvir. Então, acho que tem jogo, a gente está animado, né? A gente está aqui do Rio, a gente fica, poderia ser, né? Caramba, podia ser gente. Então, o Fagner até brincou, se não tivesse pandemia, eu ia para São Paulo e tal. E sim, a gente está animado. Dá para chegar, vamos ver como é que vai ser. E aí eu queria falar do Rio, que o Fagner falou no começo do bloco, só para chamar a atenção, acho que o Eduardo Paes vai ser eleito, mas chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, gente, a gente aqui é de esquerda, somos comunistas, socialistas, enfim, de extrema esquerda, e nós vamos votar no Paes, tá? Porque há uma clara diferença entre Paes e Crivella, embora eles tenham várias semelhanças. Então, eu entendo para quem está ouvindo aí, a gente de repente... mas porra, nem Paes, nem Crivella, eu entendo. Mas, bicho, dizer que não tem diferença é desconhecer o que se passa nos domínios territoriais dos fundamentalistas, das milícias fundamentalistas nos rincões do Brasil. Foi mencionado aí o vídeo com o deputado Ottoni, né? Que o secretário de Educação vai ser do PSOL para implantar pedofilia nas escolas. Num eventual segundo turno Paes-PSOL, por exemplo, eu seria capaz de enxergar a campanha do Paes espalhando essa fake news, né, de forma apócrifa, e com ele se dizendo, não, que isso, jamais faria isso, assim. Sem dúvida. Agora, ele aparecer, botar a cara dele no vídeo para dizer isso, eu não consigo imaginar. E isso pra gente, é claro que não é o cenário que a gente gostaria, não é nem, 10% do cenário que a gente gostaria, mas é vital pra gente entender, pra gente primeiro superar o bolsonarismo e tudo que se envolve, e ter um pingo de tranquilidade porque hoje, quem vive no Rio de Janeiro, comandado por Marcelo Crivella, agora o tal do Cláudio Castro, que ninguém nem conhece, mas antes era o Witzel. E Bolsonaro, gente, é um inferno. É todo dia. A gente vai combater o Eduardo Paes, e aí o lado B tweetou já sobre isso, que saudade de fazer oposição ao Eduardo Paes. A gente vai combater o Eduardo Paes, que vai precisar ser combatido, evidentemente, mas a gente vai combater o Eduardo Paes, primeiro, sabendo que ali encontra-se dentro do contexto da democracia burguesa, de oligarquias brasileiras desde, 1700, 1800, uma certa normalidade. E aí a gente vai... é aquilo, né? A exceção, mesmo que as exceções que são muitas vezes, não vira regra. Hoje a gente está na regra. A barbárie virou regra. Então, para a gente, há diferença.
E aí eu convido a quem está nos ouvindo e entenda, e mora no Rio, entenda, vote no Rio, entenda que acha essa diferença, vamos votar, gente. Eu estou vendo uma campanha muito forte, tipo, não vou votar, não vale a pena, está com 70%. Por quê? A abstenção, e aí o Daniel falou muito bem isso, se eu não me engano, agora nem sei mais, a gente se fala tanto em tantos grupos, a abstenção tende a prejudicar quem não tem uma votação fiel, literalmente. O Eduardo Paes não tem a nossa votação fiel. A gente não vai votar no Eduardo Paes com tem que ir lá votar. Não vamos. Mas temos que votar, porque essa diferença, apesar de eu achar que ela não será desse tamanho, ela ainda pode diminuir ainda mais. E, porra, imagina partir de um 50-50 no domingo, mesmo que dê 52-48. Né? Então, vamos nos livrar logo. Vamos lá, vamos confirmar. Passar alquinho, né? Tem a vantagem de estar na pandemia, vantagem entre aspas, por favor, de estar na pandemia, que a gente pode passar bastante álcool depois de botar 2 e 5 e confirma. De novo, mas o pior já passou, gente, porque a gente fez isso em 2018. Então, depois da primeira, a gente acostuma, tá bom? Então, vamos votar sim no Eduardo Paes, sem fazer campanha, sem levar bandeira, vi gente dando avatar e tal, porque tem uma galera que também já estava querendo votar no Eduardo Paes, que quer ser conquistado. No nosso caso, a gente só finge que é enganado, até dia 29. Tem gente que gosta de ser enganada, que quer ser enganada mesmo, né? Enfim, e aí é um outro debate. Só para fechar essa questão do Eduardo Paes, falar, né, relembrar que assim como em 2018, lá vamos nós, os esquerdistas radicais, os comunistas, os vão para Cuba, os extremistas, votar na direita para impedir a extrema-direita, pior ainda. E lembrar quantas pessoas da direita do Eduardo Paes aí, né, da direita tradicional, se recusaram a fazer isso e votar na esquerda, na centro-esquerda do petismo, para evitar o mal pior. Então, estamos nós de novo mostrando que é possível evitar na urna certas ascensões aí da extrema-direita. Mas para isso, quem se entende como moderado precisaria apoiar. Não foi o caso que aconteceu em 2018. O liberal que reclama que a esquerda não apoia liberal contra fascista tem que apoiar a esquerdista contra fascista, né? Pois é. Não, porque inclusive a gente apoia o liberal contra o fascista. Pelo menos a gente exatamente. De novo. Está aqui o lado B do Rio. Tivemos membros aqui que participaram ativamente, por exemplo, das questões da Vila Autódromo, né? A gente sabe o que é o Eduardo Paes. A gente sabe o que é o Eduardo Paes, tá, gente? A gente acha engraçado alguns memes, de fato. Repito, ele é palatável pra gente. É engraçado, é sambista, é do futebol, gosta de Madureira. Mas a gente não se engana. Agora, comparar com o Crivella, gente, não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Eu acho que quem diz que são farinha do mesmo saco não entende ou não quer entender o que é o peso do fundamentalismo religioso na política e a política iurdista mesmo, da Igreja Universal, que o Crivella fez, assim, de botar a paniguada da igreja, que era, sei lá, responsável por estocar o almoxarifado, virou responsável pela arrecadação do município, sabe? Esse é o nível da coisa, assim, sabe? E a cidade ficou, tirando as coisas perto das igrejas universal, a cidade ficou assim, ela parece que não é governada. E talvez se não fosse governada, ela ficasse melhor, porque as pessoas, sabendo que não existe ninguém para fazer por elas, talvez se organizassem e resolvessem os problemas. Então é o pior dos mundos, né? Enfim. Se vocês não tiverem nada mais para falar, acho que a gente pode passar a régua, né? Eu só queria eu ia falar na minha fala final, mas aproveitar que o bloco está aberto, você deixou aberto aqui, para dizer aqui, né, lembrar que alguns lugares a gente falou, né, alguns lugares o PT está concorrendo aí, né, que, enfim, é a esquerda que a gente vai ter para votar nos lugares, e aí tem aqui PT versus MDB em Feira de Santana e Vitória da Conquista, PT e PSB, lá além de Recife, como a gente citou, também em Juiz de Fora e Mauá. Tem PT e PSDB aí, ó, Rio Grande do Sul reeditando a velha polarização em Caxias do Sul e Pelotas, né? Tem PT e PSD em Diadema e Guarulhos,
Tem PT versus DEM, Contagem, Cariacica e Santarém. Acho que eu esqueci de mais algum. Eu acho que não. Enfim. Tem Vitória também, né? Vitória também. Eu não sei se eu esqueci de mais algum. E aí vamos ficar de olho, gente, porque eu sei que tem muita gente que faz nojinho na hora de votar no PT. Tem PT de São Gonçalo, mas daquele jeito que a gente já falou. Esse, inclusive, a gente vai abordar melhor na semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai invadir o Rio de Janeiro, vai falar mais sobre o Rio de Janeiro, inclusive com um convidado muito bom. E aí a galera, não falou do Rio, não falou do Rio. Vai invadir, a gente já tá aqui. Ué. Vamos invadir o Rio, as outras cidades do Rio, tal qual Washington Coaquá. E a gente vai falar melhor sobre o Rio, tá, gente? Semana que vem, exclusivamente sobre o Rio, as eleições municipais no estado. Inclusive porque até lá a gente talvez tenha uma posição também do que acontecerá com Washington Reis, então a gente vai poder falar com mais calma. Sim, bom, claro. Esse foi o Lado B do Rio número 175. Estamos em todas as redes sociais, estamos lá no YouTube, onde fazemos nossas lives de apuração e teremos mais do segundo turno também. Espero que não dure 5 horas, né, seu Barroso? Vamos apurar isso aí direito. Acesse nosso site, ladobedorio.com.br, onde tem a coluna semanal da Lana de Holanda, que foi citada pelo Caio. Tem o próprio texto do Caio. Enfim, o site está muito bem alimentado por penas muito hábeis. Boa noite, Fagner Torres. Boa noite, é isso. Agradecer ao ouvinte que vai chegar até aqui e falar para a galera se cuidar aí. As notícias que estão rolando são realmente muito preocupantes. Eu que já andei dando uns espirros aqui, alguns espirros hoje à tarde, já fiquei meio cabreiro. Tenho tido que sair de casa direto, infelizmente, mas é isso, tem necessidade. E as notícias são ruins, né? A gente está aí com informações de hospitais com 90%, hospitais particulares, com 90% das UTIs ocupadas aqui no Rio. Tem uma amiga que trabalha na área de saúde, falou que um amigo dela que tem o plano de saúde Bradesco ficou 26 horas na emergência aguardando uma vaga na UTI. Olha que o Bradesco é um baita plano. Pois é, informação também de gente da área de saúde dizendo que o Hospital de Acari, que é a referência na cidade, está absolutamente caótico. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar aí, porque nós passamos por uma fase terrível no início da pandemia, tudo indica que a gente vai iniciar mais uma dessas, e se a gente entrar numa de viver vida louca, sabe, paletó de madeira, dá trabalho para quem fica. Então, se cuida aí, para ver se a gente passa por mais essa. A galera tem que lembrar que o verso do Cazuza que vem depois de Vida Louca é Vida Breve. Boa noite, Caio Belandi. Excelente, hein? É isso, gente. Boa noite, bom momento a todos. Obrigado a todos que acompanharam aí nosso rescaldo das eleições a semana inteira, a gente tratando disso. Como a gente falou na semana passada, a gente se interessa muito, porque a gente sabe que cada voto na casinha aí resolve a vida de muita gente, apesar de não ser o objetivo final da nossa luta semanal aqui no lado B. Então é importante que a gente aborde, espero que todos tenham gostado, mandem feedback aí no Twitter, por e-mail e tudo mais. E para finalizar aqui, deixar aqui a nossa solidariedade, né, para a professora Ana Lúcia Martins, do PT de Joinville. Ela foi a primeira negra eleita na cidade catarinense e está sendo ameaçada de morte por um grupo nazista. É só isso que eu tenho para falar. Toda força a Ana Lúcia Martins, se precisar da gente, estaremos aqui para fazer o que for possível e lembrar a todos que isso, gente, não tem mais volta, tá? Nós, negros e negras, não vamos mais recuar. E aproveitar que o Caio fez essa menção, também solidariedade aí à candidata à prefeitura do município de Curralinho, na ilha de Marajó, né? A Leila Arruda, ela foi assassinada a facadas e pauladas. Ela foi candidata pelo PT à prefeitura de Curralinho e ela foi assassinada hoje a pauladas e facadas pelo ex-marido, de quem ela estava separada, se não me engano, há 3 anos. Ela era formada em pedagogia, filiou-se ao PT com 20 anos de idade, tinha 49 anos,
fundadora e militante do movimento de mulheres empreendedoras da Amazônia, o MOEMA. Eu queria a confirmação, mas eu li em algum lugar, se não me engano, um comentário no tweet da Lola Abramovich, né, Lola Aronovich, contando essa história, que ela foi assassinada, ao que parece, pelo ex-marido dela. Então, é isso mesmo, é o horror do feminicídio. A pedagoga Leila Arruda, 49 anos, candidata do PT à Prefeitura de Curralinho, no arquipélago de Marajó, foi morta hoje à tarde a facadas e pauladas na porta de casa. O assassino é o ex-marido de quem ela se separou há 3 anos. Então, a solidariedade à família da Leila, né, que, enfim, é mais uma dessas barbaridades que a gente está se deparando todos os dias, que sempre existiram, mas que estão sendo cada vez mais empoderadas pelos psicopatas que saíram dos esgotos direto para os palácios. É isso. Só queria lembrar que eu comentei isso com o Thiago Correia, lá do Pistolando, que ele é de Joinville. Falei, pô, cara, que loucura, não sei o quê. Ele falou, não, mas não me surpreende, porque já tinham matado o marido dela 2 anos atrás, pelos mesmos motivos, dele estar se mexendo com política. Então, assim, a galera nazista lá, pelo visto, pode fazer o que quiser, que ninguém investiga. E não dá nem para esperar que a Polícia Federal faça algo no Brasil de Bolsonaro. Então, muito cuidado, e espero que essa mulher ganhe uma escolta policial muito boa para conseguir a sua atuação política. Boa noite, Daniel Soares. Boa noite e até semana que vem. Eu adoro as falas de Daniel Soares porque elas são muito prolixas. Então, boa noite para vocês e até semana que vem com mais Lado B do Rio. Só que tem o seguinte, eu vou fazer aqui. Nossa casa, eu não vou fazer. Entendeu? Vou pedir o Léo para fazer lá no Rio e eu vou lá. Tá? Porque é uma pouca vergonha, cara. Eu tenho vergonha de ser vascaíno hoje. Sem brincadeira. Até minha mulher falou. Aí você briga por eles e você passa por isso. Mas tranquilo. Tamo juntos. Pá, o Edivan é tão burro. Ele é tão burro que eu tava lá em Outeiro. Ele tava lá fazendo campanha. Ele é tão burro que ele não sabe que Outeiro já é distrito de Cardoso, não vota em Campos. Tão burro, como que um homem desse vai ser vereador? Pelo amor de Deus, caralho.